Olá, tudo bom? Bem-vindos à nossa aula de hoje. Para ajudar, eu trouxe até uma lousa, novidade, perto das outras aulas que a gente já teve até agora. A ideia é facilitar e fazer com que essas anotações ajudem você a entender melhor o tema. Até porque o que a gente vai conversar hoje é super importante para a gente em direito do trabalho. Assim como o empregado, o empregador, que é o nosso tema do dia, é uma figura central e que merece muita atenção no nosso estudo. Vamos lá? Hoje a gente fala sobre o empregador. Se você for lá no artigo 2º da CLT, você vai encontrar o conceito de empregador. O artigo 2º da CLT, quando trata de empregador, fala que o empregador é a empresa, individual ou coletiva, que dirige o negócio, que assume os riscos da atividade e que contrata, assalaria, paga salário e organiza a mão de obra. A ideia que o artigo 2º passa para a gente numa primeira leitura é de que a figura do empregador é uma figura restritiva. Na medida em que ele fala que o empregador é a empresa, individual ou coletiva, ele está remetendo a gente para a ideia de empresário lá do Código Civil. O empresário é só aquela pessoa que exerce atividade de forma habitual, profissional, que organiza os meios de produção, mão de obra, capital, tecnologia, know-how, que faz isso em busca de lucro e que não exerce nenhuma das atividades de cunho artístico, literário, científico. Então veja, na medida em que o artigo 2º fala que é empregador a empresa, seja a empresa constituída por um único titular, como o Meirelli, por exemplo, ou um MEI, ou a empresa coletiva, como uma sociedade que é composta por 2 ou mais pessoas, por exemplo, parece numa primeira leitura que só esse tipo de pessoa é que pode ser considerado empregador para fins trabalhistas. Mas não é isso que acontece. A leitura do artigo 2º, ela tem que ser ampla. Aqueles que constituem sociedade, por exemplo, mas que não é uma sociedade empresária, vamos supor uma sociedade de advogados, pode e é considerado empregador. Veja, a noção de ser ou não empresário não precisa impactar na condição, ou melhor, não vai impactar na condição e na qualificação dessa pessoa como empregador ou não. É possível que uma pessoa não empresária, seja física ou jurídica, seja uma pessoa jurídica composta de um único titular ou de mais do que um titular, seja empregador. O próprio artigo 2º, lá no parágrafo dele, vai abrir um pouquinho mais para a gente essa percepção, dizendo que se equiparam a empregadores as entidades beneficentes, os profissionais liberais, as associações desportivas. O que eu preciso que você guarde é que empregador é quem organiza uma determinada atividade, seja ela uma atividade com finalidade lucrativa ou não, e empregador é quem assalaria, contrata e dirige a mão de obra, seja ou não empresa. Um condomínio edilício de prédio é empregador. A massa falida, se eventualmente precisar contratar alguém, é empregador. Uma instituição beneficente sem finalidade lucrativa é empregador também. Então guarda que o artigo 2º, que traz para a gente o conceito de empregador, ele deve ser analisado sempre de maneira ampliativa. Não se atente à questão do termo empresário que está lá no artigo, porque não é só o empresário que pode ser empregador. Além disso, a gente tem que aumentar um pouquinho mais ainda a percepção do que é empregador, ou a gente precisa entender
como empregador uma figura que pode eventualmente ser composta de várias pessoas com personalidade jurídica distinta. É o que a gente chama de grupo econômico. O que é o grupo econômico? É a configuração de uma administração única, central, que controla, que dirige, que organiza uma série de outras empresas, uma série de outras pessoas jurídicas que são autônomas. Veja só, se você tem, por exemplo, um Banco Itaú, existem diversas empresas, cada uma individualmente constituídas, por exemplo, o Itaú Unibanco, que é o banco, o Itaú Cartão de Crédito, o Itaú Financeira, o Itaú Seguradora, enfim, uma série de empresas do grupo Itaú que são coordenadas sobre uma mesma administração. Existe uma administração central que determina e controla a atividade de todas elas. Se isso existir, o que a gente tem aqui é o chamado grupo econômico. No grupo econômico, eu consigo configurar a existência de um empregador único. E isso tem dois impactos muito importantes. Primeiro, se eu sou contratada, por exemplo, pelo Itaú, assina a minha carteira o Itaú Unibanco S.A., que é serviço bancário. Durante a minha jornada e o meu expediente, eu vou fazer um serviço do próprio Itaú, mas agora para vender crédito e seguro, que é uma outra empresa do Itaú, com outra personalidade jurídica, outro CNPJ e outro nome. Se eu estou dentro da mesma jornada de trabalho, isso não significa dizer que eu tenho dois contratos separados, que eu sou empregada da Itaú Banco e da Icatu, por exemplo. Não. Existe aqui um único empregador, na medida em que essas duas empresas, embora tenham personalidades jurídicas distintas, fazem parte de um mesmo grupo. Então, trabalhar dentro de uma mesma jornada para uma ou para outra não importa a existência de mais de um contrato de emprego. É isso que diz a súmula 129 do TST. Primeiro impacto: se é um único empregador, a pessoa que é contratada por esse grupo pode trabalhar para uma empresa e eventualmente prestar serviço para outra dentro da sua jornada de trabalho, sem que isso tenha que configurar duas contratações autônomas. O segundo impacto super importante é que se eu sou contratada, por exemplo, do Banco Itaú, não recebi as minhas verbas trabalhistas corretamente e fui demitida da empresa, entro com uma ação trabalhista contra o Itaú. Vamos supor, bem difícil de acontecer, mas vamos supor que o Itaú não me pague e não tenha dinheiro para me pagar. Como existe aqui um grupo econômico, como existe um único empregador formado por todas essas empresas que obedecem uma administração central, eu posso exigir o pagamento daqueles meus créditos trabalhistas de qualquer outra empresa do grupo, mesmo que ela tenha um nome distinto, um quadro societário distinto, um CNPJ diferente. Então, eu que trabalhei para o Itaú, se não conseguir receber dinheiro dele, posso executar, por exemplo, a Icatu, que cuida da parte de seguros. Ok? Empregador único, e isso tem reflexo tanto no ponto de vista da contratação, quanto no ponto de vista do recebimento dos valores dos créditos trabalhistas. Não esquece súmula 129 do TST, tá bom? Outro assunto, e esse é um pouquinho mais longo e mais importante, mais complicado da gente entender, que é a sucessão de empregador. Olha só, quando a gente estuda quem é o empregado, a gente vê que o empregado, assim como os requisitos da relação de emprego, é aquele que trabalha com habitualidade, ou seja, não é eventual, onerosidade, trabalha para ganhar dinheiro, pessoalidade,
é uma pessoa física que é sempre ela, insubstituível, que vai prestar o serviço e faz isso sob subordinação. Quando a gente trata do critério da pessoalidade, a gente estuda logo de cara que essa pessoalidade, a exigência de ser uma pessoa física e dela não poder ser substituída, é um requisito exclusivo da figura do empregado. O empregador não precisa ser necessariamente pessoa física, o empregador pode ser substituído a qualquer tempo. Se eu sou empregada de um de vocês, vocês me contratam porque querem que eu trabalhe. Então eu não posso mandar a minha prima trabalhar no meu lugar sempre que eu não acordar disposta. Mas você que me contratou, que tem uma determinada empresa, por exemplo, que é sócio de uma determinada empresa, pode muito bem vender essa empresa, sair da sociedade, enfim. A pessoa que emprega é absolutamente substituível. O empregado é o único que tem que respeitar e obedecer o critério da pessoalidade. Considerando isso, é possível e é bem comum que aconteça a sucessão patronal, a sucessão de empregadores. A primeira previsão que a gente encontra disso está lá no artigo 10 da CLT. Esse artigo diz que a alteração na estrutura jurídica de um empregador, ou seja, era um tipo de empresa, virou outro tipo, era uma limitada, virou uma SA, era uma Meirelli, virou uma limitada. A alteração do quadro societário, entrou um sócio, saiu um sócio, vendeu, incorporou. A alteração de titularidade ou da estrutura jurídica não afeta os direitos trabalhistas dos empregados. Os empregados mantêm intactos os seus direitos trabalhistas. O que é que pode acontecer se eu, por exemplo, tenho uma empresa com 10 empregados e vendo essa empresa? Pode ser que eu demita todos os meus empregados antes de vender a empresa, e aí já vendo ela sem nenhum empregado contratado, ou pode ser que eu venda a minha empresa já com o meu pessoal, e eles continuam trabalhando regularmente para o próximo empregador com o mesmo contrato já em vigor. Independente de ser um ou outro caso, se eu mandei embora e não paguei o direito deles, ou se eu vendi a empresa com eles dentro e não paguei algum direito lá para trás, a empresa que sucede, a empresa que compra, a empresa que assume a atividade vai responder vai responder pelas dívidas trabalhistas. A empresa sucessora, de acordo com 448 da CLT, responde pelas dívidas trabalhistas. Então, eu vendi a minha empresa, aquele que comprou a minha empresa, aquele que assumiu a minha atividade, vai pagar pelas dívidas que eu deixei. Tendo eu dispensado os meus empregados antes da venda ou tendo vendido a empresa com os meus empregados dentro. O que gera uma maior confusão é quando existe a saída de um sócio e não a venda da empresa toda. Quando um sócio sai da empresa e os funcionários continuam trabalhando para a mesma empresa agora com outros sócios. Como é que fica a responsabilidade desse sócio que saiu pelas dívidas que ele deixou lá atrás na sociedade de natureza trabalhista? Bom, a gente tem um artigo 10A que foi colocado na CLT com a reforma trabalhista, tentando resolver e apaziguar uma situação que deixava um monte de gente de cabelo em pé. Talvez vocês já tenham visto essa situação. Alguém fala assim, nossa, você não acredita, a mulher do meu vizinho está com as contas todas bloqueadas por causa de uma reclamação trabalhista
contra uma empresa, essa ação trabalhista tem mais de 15 anos, contra uma empresa que ela já foi sócio um dia, que ela nem conhece o empregado que está cobrando e agora, porque ela já foi sócio um dia, bloquearam a conta dela. Isso acontecia de monte. As pessoas viravam e deixavam de ser sócias de empresas. Quando essas empresas mandavam embora determinados empregados, os empregados ajuizavam reclamação trabalhista para receber as verbas que não tinham sido pagas adequadamente. Essas reclamações andavam e tramitavam, e a gente sabe que demora num processo judicial. Lá na fase de cobrança, a empresa não pagava e o juiz falava, então, já que é uma dívida de natureza trabalhista e a empresa não paga, eu vou colocar os sócios como responsáveis pelo pagamento. E nessa de colocar os sócios, colocava-se tanto os sócios que estavam atualmente no contrato social, como também os sócios que um dia já passaram pela empresa. Essa situação era muito comum e gerava uma insegurança muito grande, porque apesar da gente já ter algumas linhas jurisprudenciais um pouco mais fortes, havia o risco muito grande do sócio ser ou não executado, a depender do tribunal ou da vara que o processo estivesse tramitando. Para isso que entrou o artigo 10º da CLT com a reforma trabalhista, e trata exclusivamente da figura do sócio retirante. E esse artigo estabelece algumas regras, alguns critérios e alguns parâmetros para a responsabilização do sócio, que deixa a sociedade, mas a sociedade continua existindo com os empregados que já tinha antes. Esse artigo fala o seguinte: o sócio retirante, ele só vai responder, ele só pode ser executado, condenado a pagar as dívidas referentes a verbas trabalhistas do período em que ele era sócio. Ou seja, se ele saiu da sociedade e posteriormente ficaram devendo, vamos supor, férias e 13º para o empregado, mas ele já tinha saído da sociedade quando isso aconteceu, ele não responde mais por essa dívida. Além de ter que ser uma dívida contemporânea à época em que ele era sócio, a ação da pessoa, do empregado que faz esse pedido, tem que ser ajuizada em até 2 anos do arquivamento da retirada desse sócio lá no contrato social, na junta. Olha só, quando um sócio entra ou sai da sociedade, isso precisa constar no documento da sociedade. Então, os sócios fazem uma alteração, uma averbação no contrato social, mas não adianta escrever que o sócio saiu e enfiar numa gaveta. Tem que escrever que o sócio está saindo da sociedade e tem que tornar esse registro público. Tem que registrar isso lá na junta comercial do estado em que a empresa está trabalhando. Quando se faz esse registro, que a gente chama de arquivamento, quando se registra isso, quando se arquiva essa alteração no contrato social, isso passa a ser público. É da data desse registro, desse arquivamento, que a gente começa a contar o prazo de 2 anos, que é o tempo que o empregado tem para ajuizar a ação e pedir essa verba. Agora eu preciso fazer um parênteses. 2 anos é o tempo que ele responde pelas ações que foram ajuizadas. Mas a ação não é de cara ajuizada contra os sócios. A ação é ajuizada contra a empresa, que é a empregadora mesmo. Aí, vão discutir nessa ação, nessa reclamação, se a pessoa tem direito a férias, 13º, hora extra, vão fazer audiência, vão tentar acordo, não vai ter, quem perde recorre, e desse recurso cabe recurso, enfim. Aí o processo já correu 5 anos só para ver se a pessoa tem direito ou não a essas verbas. Depois do processo, decidindo as verbas a que aquela pessoa tem direito, o processo volta para a primeira instância para que se diga quanto vale o direito desse empregado. Aí fica se discutindo com possibilidade de recurso qual é o valor que aquele empregado tem para receber. Aí depois que passa muito tempo, a empresa é condenada a pagar. Aí só depois que se configura que a empresa não tem condição de pagar,
é que os sócios vão ser atingidos pessoalmente. É só aí que o sócio vai saber que existe essa ação e que ele está sendo pessoalmente responsabilizado pelo pagamento. Em outras palavras, pode ser que o sócio tenha saído em 1999. Se o empregado entrou com uma ação até 2001, o sócio responde, mesmo que só agora, em 2020, ele saiba da existência dessa ação. Ele não precisa ser notificado em até 2 anos da data que ele saiu. Ele não precisa ser cientificado em até 2 anos. Ele não precisa estar integrando o polo passivo da ação em até 2 anos. Basta que a ação tenha sido ajuizada contra a empresa, não contra ele, em até 2 anos da data em que ele saiu. Na prática, o que a gente costuma fazer? Fiscalizar isso. Saiu de uma sociedade, de tempos em tempos faz uma busca na Justiça do Trabalho para verificar se existe alguma ação trabalhista contra a empresa que eu acabei de deixar. Por que eu faço isso? Porque aí eu consigo, se for o caso, intervir na condição de um terceiro interessado naquele processo para fazer uma defesa, para apresentar provas, para de repente, inclusive, fazer uma proposta de acordo, evitando que esse processo corra ao longo dos anos e que eu lá na frente possa ser responsabilizada por uma dívida muito maior do que aquela que existia no começo da demanda. Ok? Então guarda, a ação tem que ser ajuizada em até 2 anos da data em que aquela pessoa saiu. Eu saí da empresa em 2020. Se a ação foi ajuizada contra a empresa em 2023, eu já não respondo mais, porque a minha responsabilidade é só sobre os direitos que a pessoa deixou de receber enquanto eu era sócia e só respondo por esses direitos se essa pessoa ajuizou uma demanda em até 2 anos da data que eu deixei a empresa. Por fim, ainda nesses casos, ainda que seja uma dívida da época em que eu era sócia, ainda que a pessoa tenha ajuizado a reclamação trabalhista na época correta, a responsabilidade do sócio que sai da empresa, ela é subsidiária. E o artigo 10A, ele coloca uma ordem preferencial. Ele fala assim, olha, nesses casos aqui, primeiro eu tenho que tentar cobrar da empresa. Se a empresa não tiver como pagar, não conseguir executar de jeito nenhum, aí eu vou passar para o sócio atual dessa empresa, para quem está na gerência e na administração da empresa. Se nenhum desses sócios atuais conseguir pagar, tiver como pagar a dívida, só então eu vou atingir os bens do sócio retirante. E sempre só em relação aquelas dívidas e verbas que foram constituídas enquanto ele era sócio, tá? Essa ordem aqui tá expressa no artigo 10A da CLT, que foi incluído pela reforma trabalhista. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção em relação ao sócio retirante, porque vocês já viram que a situação da empresa sucessora, quando sai a empresa toda e entra uma empresa no lugar, é muito mais simples do que quando a empresa continua existindo e um ou outro sócio sai, mas a mesma empresa continua aquela relação de trabalho, tá? A empresa, como a gente viu no 448, aquela que sucede, aquela que compra, aquela que assume a atividade, responde pelas dívidas que a outra antiga deixou. A mesma coisa acontece com o sócio. O sócio que ingressa também responde pelas dívidas que a empresa já tinha quando ele entrou como sócio. É de responsabilidade dele a verificação da existência das dívidas, trabalhistas ou de outra natureza, sejam as civis ou sejam as tributárias. Quem entra na sociedade responde pelas dívidas que vão existir dali para frente e também pelas dívidas que já existiam dali para trás. Não é à toa
que o segundo colocado aqui na ordem de preferência da responsabilização é o sócio atual, mesmo que quando ele entrou como sócio, essa dívida já fosse existente. O sócio atual, assim como a empresa sucessora, respondem pelas dívidas atuais, futuras e pretéritas também. Eu preciso que você guarde uma observação bem importante. Como eu disse para vocês, o sócio retirante, ele responde só em terceiro lugar, ou seja, primeiro vou tentar a empresa, depois eu vou tentar os sócios atuais e só aí eu vou atingir os bens pessoais do sócio retirante. Mas existe uma exceção expressa também no artigo 10. Essa exceção diz respeito ao caso em que o sócio que sai da sociedade comete uma fraude. Isso acontece de monte. A empresa começa a se endividar e o sócio, percebendo isso, para resguardar o seu patrimônio, deixa como sócios um monte de pessoas que não têm patrimônio pessoal, deixa um monte de laranja como sócio da empresa e ele, que tem um patrimônio pessoal grande, sai da empresa, formalmente, mas continua na empresa, continua administrando, continua dando ordens. É uma típica fraude super comum, acontece aos montes no dia a dia. Evidenciado que existe fraude, se acontecer qualquer irregularidade nesse processo de saída do sócio, nesse caso então, essa subsidiariedade da responsabilidade do sócio é trocada, é substituída por uma solidariedade. Havendo fraude, o sócio responde solidariamente. Então, a empresa, os sócios atuais e o sócio retirante respondem todos juntos e o empregado pode cobrar os direitos que ele tiver de qualquer um deles, de um só deles ou de todos eles à sua escolha, ok? Então, a responsabilidade é subsidiária numa situação comum, regular e é solidária caso exista fraude. Isso tudo nos termos do artigo 10 da CLT. Quando a gente conversa sobre a responsabilidade das empresas sucessoras, a gente precisa ter em mente que essa responsabilidade ela é automática e os tribunais reconhecem isso. Não é à toa que existe uma OJ, Orientação Jurisprudencial, lá do TST, que fala exclusivamente sobre esse assunto. Uma orientação jurisprudencial é a consolidação de um entendimento dentro de uma sessão de julgamento do tribunal. No direito do trabalho, no Tribunal Trabalhista, no Tribunal Superior do Trabalho, existem ministros que tratam só de relação coletiva de trabalho, relações entre sindicatos e grandes empresas, ou sindicatos patronais e sindicatos dos empregados, e existem os ministros que tratam de situações que dizem respeito às relações individuais de trabalho, patrão e empregado. Essa seção dos direitos individuais, ela é dividida em dois. Como o volume é muito grande, maior do que os do direito coletivo, existem duas seções que só tratam de assuntos relacionados a empregados e patrões. Essas seções, seção de dissídios individuais 1 ou seção de dissídios individuais 2, elas vão trazer ao longo da sua experiência e percebendo a frequência com que alguns assuntos são colocados em pautas, eles vão trazendo entendimentos que são a consolidação do entendimento daquela sessão. Ainda não é uma súmula, porque não é a consolidação do entendimento do tribunal inteiro, do pleno, é só o entendimento daquela sessão. Mas mesmo assim, tem uma importância muito grande para a gente. Em direito do trabalho, assim como as súmulas, as OJs, as orientações jurisprudenciais, são super respeitadas. É por isso que é bem importante você conhecer a maior parte delas, pelo menos quando for estudar uma determinada matéria, verificar se existe uma orientação que trate desse assunto.
A OJ 261, da Seção de Dissídios Individuais 1 do TST, ela trata exatamente da questão da sucessão. E ela fala da sucessão acontecida nos bancos, super comum. Lembra quando o HSBC, por exemplo, comprou o Bamerindos? As pessoas, foi isso, né? A HSBC comprou o Bamerindos. Eu acho que é isso, né? Bom, enfim, se não foi, a gente vai fingir que é, mas enfim, foi isso. Eu acho que eu não estou confundindo os bancos. Quando isso aconteceu, quem era empregado do HSBC, quem era empregado do Bamerindos, continuou sendo empregado do banco. A agência mudou de nome, a administração passou a pertencer a uma outra instituição financeira, mas aqueles bancários que trabalhavam naqueles locais continuaram trabalhando lá. Nesse caso, se o Bamerindos não tinha pago férias, 13º e hora extra para nenhum dos seus bancários, eles poderiam processar o HSBC, que agora foi quem assumiu, quem sucedeu aquela atividade? E a resposta é que sim. Essa compra e venda de bancos, um banco assumindo a administração e a gerência de outro é muito comum. E foi por isso que o tribunal criou então esse entendimento. Cristalizou que dentro da seção de dissídios individuais 1 do TST, havendo sucessão entre instituições financeiras, instituições bancárias, aquela que assume a atividade responde pelos direitos trabalhistas. Sabe por quê? Porque quando eu compro um outro banco e assumo a atividade, eu vou ficar com as agências, com os computadores, com os clientes, com o lucro. Se eu sou um empregado, é nisso que eu vejo a possibilidade de receber meu direito. Caso o meu patrão não me pague espontaneamente, eu penhoro o faturamento, eu penhoro o carro que a empresa tem, que o meu empregador tem, eu penhoro o estabelecimento, eu sei que ele tem uma máquina que vale dinheiro, enfim. Os bens garantem, me dão alguma segurança em relação ao recebimento das minhas verbas, dos meus direitos. Então, quando um banco passa para o outro todo esse ativo, é razoável que junto com ele passe também o passivo da empresa, especialmente o passivo trabalhista, que tem natureza alimentar e que é tão importante para quem precisa receber esses créditos. Não esquece, orientação jurisprudencial 261 da seção de dissídios individuais 1 do TST, que trata da questão da sucessão de empresas, da responsabilidade da sucessora e que fala especificamente sobre a sucessão bancária, mas cujo entendimento se aplica a qualquer tipo de sucessão empresarial. A não ser para uma, e aqui eu também preciso da atenção de vocês. Aquela pessoa que compra uma empresa responde pelas dívidas que essa empresa deixou de natureza trabalhista. O sucessor responde pelas dívidas trabalhistas deixadas pelo sucedido, exceto se essa compra foi feita judicialmente por asta pública, se essa compra aconteceu dentro de um processo de falência. O que é um processo de falência? Eu pego uma empresa que tem muita dívida e pouco patrimônio ativo, entrego na mão de um administrador judicial que, junto com um juiz especializado nessa área, nos locais em que há vara especializada, diga-se de passagem, vão tentar fazer com que aquilo que a empresa deixou valha o máximo possível para que isso pague a maior quantidade possível de dívidas que a empresa tem. O que vocês acham que vale mais? Um administrador judicial vender uma caneta que a empresa tem, um computador velho, uma lâmpada usada, uma cadeira usada, uma mesa usada? Ou será que vale mais pegar aquele estabelecimento inteiro, aquela empresa montada e vender a empresa toda, montada, funcionando, pronta para trabalhar? É óbvio que vale muito mais se eu vender uma empresa pronta do que se eu vender cada coisinha que compõe essa empresa.
É por isso que a finalidade principal da lei de falência, quando fala na venda do patrimônio da empresa falida, é priorizar a venda do estabelecimento inteiro. Inclusive, se tiver filial, se tiver mais de um estabelecimento, é vender esse conglomerado todo, é vender tudo de uma vez só, porque isso vale mais dinheiro e, portanto, eu conseguiria pagar o maior número de dívida. Agora, quando eu vendo uma empresa pronta, num processo de falência, num leilão judicial, numa asta pública, é claro que eu estou vendendo a um preço menor do que o preço de mercado. Para atrair comprador, eu vendo por um preço abaixo do valor de mercado, como acontece quando eu vendo um imóvel no leilão, quando eu vendo um carro. Por isso que existe vantagem, eventualmente, em se comprar bens em leilão, porque não raro eles são vendidos muito abaixo do valor de mercado. Então o juiz coloca a venda da empresa por um valor abaixo do valor de mercado e vem um monte de gente interessada para comprar. Só que a empresa está num processo de falência, ou seja, ela está devendo. Você não precisa nem procurar dívida. Se está no processo de falência é porque está devendo. E se está devendo e você que compra fosse responsabilizado por pagar as dívidas daquela empresa que está falida, você ia comprar? Porque ninguém compra. Por mais que seja num valor absolutamente atrativo, você não vai comprar uma empresa, mesmo que seja por um valor mais baixo, sabendo que você vai ter que pagar as dívidas dela, que ela está no processo de falência, ou seja, as dívidas não são pequenas. O que ela tem não é suficiente para pagar. Não faria sentido eu vender uma empresa porque ela está com dívida para poder ganhar dinheiro e dizer para o comprador, agora que você comprou, trouxa, vai pagar as dívidas da empresa. Não faz o menor sentido. Por isso que existe uma exceção expressa no artigo 141 da Lei de Falência e Recuperação de Empresas, a Lei 11.101 de 2005. Esse artigo aqui fala o seguinte: aquele que comprar a empresa numa asta pública, aquele que comprar a empresa dentro de um processo de falência, não responde pelas dívidas que essa empresa deixou. Esse artigo aqui quebra a regra da sucessão empresarial, da sucessão patronal. Eu posso comprar uma empresa falida, ainda que essa empresa venha para mim com empregados dentro, ainda que existam empregados sem rescisão, que vá continuar trabalhando para mim, eu só respondo pelo salário, férias, 13º, hora extra do dia que eu assumi em diante. O que ele deixou de receber do ex-patrão, do ex-proprietário da empresa, do ex-titular falido, ele já não recebe mais, pelo menos não de mim. Ele vai entrar na fila para receber junto com os outros empregados no processo de falência, mas não pode cobrar daquele que assumiu a empresa porque comprou a empresa em asta pública dentro do processo de falência, ok? Guarda muito a questão da sucessão. A questão das empresas, quando são sucedidas uma pela outra, e principalmente a figura da responsabilidade do sócio retirante. O artigo 10A, como eu disse, ele foi inserido na legislação pela reforma trabalhista. Então, ele é novidade, ele é a cereja no bolo quando a gente conversa sobre sucessão. E é muito importante que a gente conheça as condições e o tempo pelo qual a responsabilidade do sócio retirante continua valendo. Eu espero que você tenha gostado da aula e contar com você nas nossas próximas aulas. De agora em diante, a gente vai tocar a matéria e falar cada vez de assuntos mais profundos em relação ao direito do trabalho. Continua comigo, dúvidas, críticas e sugestões, é só deixar escrito para mim que eu respondo todas elas, tá bom? Um beijo e tchau!